Muito bom dia a todos e a todos. Vamos dar início à nossa 31ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local. O ponto número 1, audição do Presidente da Estrutura de Missão, reconstrução da região centro do país, a requerimento do Partido Socialista para esclarecimento da situação e identificação de soluções que permitam reforçar a cooperação institucional e acelerar a concretização dos apoios às populações. Desde já agradeço a presença do Sr. Dr. Paulo Fernandes e do Dr. Ricardo Gonçalves, seu adjunto. Dar nota de que esta audição tem como grelha de tempos, portanto, o grupo parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, dispõe de 5 minutos iniciais para apresentar o requerimento e colocar eventuais questões à entidade. Depois, a entidade dispõe de 5 minutos para responder. Depois entramos numa primeira ronda que os partidos têm entre 4 e 3 minutos, dependendo do partido, para uma intervenção e depois a entidade tem tanto tempo quanto o gasto pelos partidos para responder. E depois temos ainda uma segunda ronda, 2 minutos cada deputado que se queira inscrever e o Sr. Presidente dispõe de igual tempo para a resposta. Por isso, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro para a intervenção inicial, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Presidente Paulo Fernandes e o Dr. Ricardo que o acompanha, este requerimento do Partido Socialista vem precisamente no seguimento do acompanhamento que a Assembleia da República tem vindo a fazer e deve fazer daquilo que foram os danos da tempestade Christian, em particular, e todo o processo de acompanhamento e de recuperação que se prevê para o território. E, portanto, estas questões que vamos colocar são questões que, de facto, dão a oportunidade ao Sr. Presidente, que toda a gente aqui o conhece, pelo percurso que teve anteriormente e pelos resultados positivos que foi alcançando. Este caso é um caso muito particular, o caso da estrutura de missão, que, a nosso ver, ainda não está totalmente claro, aliás, o seu método de trabalho e o seu âmbito, inclusive. Porque, como sabe, a estrutura de missão surgiu rapidamente, a sua criação surgiu rapidamente após a tempestade de Christian, num conjunto de anúncios que o Sr. Primeiro-Ministro na altura fez, precisamente para fazer face à situação excepcional que na altura se vivia, e aqui a estrutura apareceu como uma entidade que iria articular e coordenar todas as entidades, fossem elas públicas ou fossem privadas, precisamente para garantir que a execução fosse uma boa execução, uma execução excelente. Portanto, a primeira pergunta é, neste momento, como é que pode caracterizar a estrutura, porque passado este tempo provavelmente teve a possibilidade de concretizar aquilo que deve ser a metodologia e a própria hierarquia dentro da estrutura e qual é que é o seu âmbito e os seus objetivos em termos curto, médio e longo prazo, porque também é uma estrutura que tem uma equipa grande, uma equipa à partida de 7 pessoas, vai confirmar, e que terá depois o seu trabalho até ao fim do ano de 2027. Depois disso, ir à questão que é, neste momento, se calhar, a mais sensível, porque é aquela que diz respeito diretamente às pessoas, que tem a ver com o apoio à recuperação das habitações. Portanto, nós temos conhecimento, e pelas visitas também temos feito ao terreno, como ainda ontem, aliás, temos conhecimento dos atrasos significativos nos processos. Existe, de facto, um volume excepcional de pedidos de apoio, que vai ao encontro também do volume excepcional dos danos que verificamos no terreno, mas a verdade é que todo o processo foi pintado de uma forma simples e depois, se calhar, não se coaduna com complexidade que, na verdade, às vezes acaba por ajudar aqui nestes atrasos, mas gostava muito de o ouvir relativamente a estas questões, nomeadamente se já sabe, ao fim deste tempo, exatamente qual é o número de pedidos de apoio que foram feitos, os pedidos de apoio que foram respondidos afirmativamente, o tempo médio, e depois há outra questão que também gostava que abordasse aqui, a questão das fraudes. Fala-se muito das fraudes, quase como para desculpar um bocadinho o atraso de todo o processo.
mas gostava de saber exatamente qual é a taxa que estamos a falar quando falamos de fraudes, que basicamente serão aqueles casos em que houve pessoas, diz pessoas, que recorreram à inteligência artificial para simular alguns telhados, que às vezes nem tinham, porque nem existia a casa, ou a submissão por parte do esposo e da esposa para o mesmo apoio. Também gostava que abordasse um bocadinho isto. Isto leva-me a este pedido estas questões, leva-me a um terceiro tema que tem a ver com o acesso à informação. Algo que parece que também é da responsabilidade da estrutura que representa, tem precisamente a ver com a recolha de informação, que humildemente acho que é o principal, neste momento a principal tarefa que tem feito, junto de todas as entidades, sejam elas autárquicas, públicas, privadas, como, por exemplo, a questão das redes, etc. Mas nós não conhecemos ainda nenhum relatórios de monitorização, de execução, não temos nenhum sítio que tenhamos rapidamente esses dados, onde possamos consultar e onde possamos, inclusivamente, tomar decisões a partir dos próprios dados. E depois tentar perceber se na evolução daquilo que possa já existir, se pretende ou não desagregar por concelho, garantindo também a questão da proporcionalidade e da justiça territorial, porque nós sabemos que os concelhos afetados são diferentes, os danos também são diferentes, e, portanto, para já ficava por aqui, perguntando-lhe, então, em termos de informação, se acha que neste momento é possível o escrutínio deste processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a resposta, dispõe de até 5 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, muito obrigado pela exposição, muito obrigado por poder aqui dar contributo para aquilo que possa ser na nossa Casa da Democracia as informações, seguramente uma tentativa de mais validada sobre aquilo que está a acontecer no terreno depois da maior intempérie, maior catástrofe natural que temos na história contemporânea do país, com um número que, neste momento, podemos, de alguma forma, dar maior oficialidade, porque acabámos de enviar, na semana passada, o Governo acabou de enviar para o Fundo de Solidariedade Europeu o seu relatório no valor de 5,3 mil milhões de euros, que, de alguma forma, está dentro daquilo que eram as projeções que a estrutura de missão tinha feito há cerca de 6, 7 semanas, em que referia que dificilmente estaríamos fora do intervalo entre os 5 mil milhões e os 6 mil milhões em termos de danos gerais. Está, de facto, por assim dizer, talvez com esse relatório, podemos referir que está culminada aquilo que possa ser uma primeira fase em que o socorro, e como a senhora deputada referiu, e bem, essa estrutura de missão foi criada 4 dias depois do primeiro grande acontecimento, a crise, e depois, como sabem, um comboio de tempestades que durante 2 a 3 semanas fustigou brutalmente o país, em concreto também a região já por si mais fustigada da tempestade de Christie, e como tal houve um primeiro mês, primeiras 6, 7 semanas terrivelmente complexo do ponto de vista de resposta direta e depois das consequências indiretas, como a questão elétrica, a questão das telecomunicações, as questões da mobilidade, foram questões de quase de socorro e de apoio muito direto à população, onde tivemos particularmente focados. Depois começámos, de facto, quer no desenho das medidas que, entretanto, foram feitas, quer também naquilo que é o levantamento de danos. Há cerca de 2 semanas culminaram o levantamento de danos os próprios municípios, tiveram aqui, obviamente, um papel chave em todo este processo, e grande parte
dos danos no relatório enviado para a Comissão Europeia, cerca de 60% dos danos são de natureza pública, muitos deles, obviamente, incorporados dentro daquilo que foram os danos também reportados por parte das entidades locais. E estamos, diria, nesta transição para uma profunda análise já daquilo que são o evoluir de conjunto de medidas. No outro dia alguém me perguntava o número de candidaturas. É verdade que na parte das casas estamos a falar de cerca de 36 mil candidaturas, 35.905 candidaturas. No conjunto, se quisermos, de todas as linhas que estão em curso de apoio, nós estaremos a falar cerca de 65 mil candidaturas. Ou seja, nós estamos a falar de um espectro muito largo de medidas, onde, de facto, há um conjunto de entidades e de medidas e de entidades intermédias relativamente a essas medidas, onde nós fazemos a nossa intervenção. Temos na CCDR, temos o Ministério da Agricultura, temos a Segurança Social, temos a Autoridade Tributária, temos o IFP, só para referir alguma das mais relevantes, mas depois também fazemos acompanhamento relativamente ao que se passa com a abordagem com os privados, nomeadamente quando pensamos nos seguros, também fazemos o acompanhamento semanal que se passa com a parte dos seguros e, neste momento, o número geral e global do valor que chegou, por um lado, diretamente àquilo que são as entidades públicas e os privados. E aquilo que também são as isenções, ou seja, se somarmos as duas dimensões, nós estamos perto de 2 mil milhões de euros, o que é um número já muito relevante, sendo que a esmagadora parte desse montante, e depois poderei discriminar eventualmente em questões sucessivas, está conectado com a vertente privada. As pessoas, a pessoa individual, a pessoa com as suas habitações e aquilo que é a parte das empresas e também, obviamente, depois a componente pública. Neste valor também estou a colocar, porque nós fazemos uma leitura, isso é uma das grandes vantagens, não só no desenho das medidas integramos ministérios e áreas distintas, como também na leitura conseguimos ter uma leitura mais holística, nomeadamente entre a vertente dos apoios diretos ou das isenções que se colocam, também complementarmente, olhando também para a componente dos seguros. Neste valor estão cerca de 360 milhões de euros também das entidades seguradoras que até ao dia de hoje foram pagos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos entrar na primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD. Até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Estrutura de Missão, com quem tivemos a oportunidade de estar ontem e de acompanhar um terreno com o nosso Presidente da Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, a criação desta Estrutura de Missão representa, de facto, um passo relevante para a organização da resposta pública das situações de crise, e neste caso, a situação que assolou os centros do país. E neste contexto, que é particularmente exigente, foi marcado por danos, como sabemos, em habitações, infraestruturas, afetam a vida das pessoas, a existência de entidade com funções de coordenação e acompanhamento de monitorização assume assim uma importância enorme e determinante. Trata-se, no fundo, de garantir que a resposta do Estado se faz de forma articulada, evitando aquilo que seja a dispersão dos esforços e assegurando de forma eficaz a execução das medidas. A atuação desta estrutura de missão é, por isso, central na ligação entre a Administração Central, as estruturas regionais e os municípios, permitindo assim dar coerência ao conjunto de intervenções no terreno. Estamos perante um processo exigente, e o Sr. Presidente sabe exatamente isso, que envolve múltiplos intervenientes e que depende, em grande medida, da capacidade de coordenação e de acompanhamento permanente da execução. Sabemos que o PTRR enquadra este esforço amplo de reforço da capacidade de resposta do Estado e procura
naturalmente, de garantir uma atuação mais estruturada, eficiente e próxima das necessidades reais das populações. Neste momento, o foco deve estar na execução e na capacidade de transformar este modelo com resultados concretos. Importa aqui compreender de que forma está a ser assegurada esta coordenação no terreno, como estão a ser ultrapassados os desafios inerentes ao processo e que mecanismos têm sido utilizados para garantir a maior celeridade e eficácia. Já tive a oportunidade de dizer nesta Comissão que se há questões que é preciso resolver, que se resolvam, se há problemas que existem, têm que se ultrapassar, é para isso que devemos estar aqui. Porque, em última instância, o que verdadeiramente importa é assegurar que as respostas chegam em tempo útil a quem mais precisa delas. Não posso deixar de dar aqui nota que um apontamento, quando foram os incêndios em 2017, o relatório que foi feito demorou 4 meses a ser presente. E, portanto, é uma coisa que demora sempre algum tempo e, além disso, a estrutura de missão também demorou meses ou nem quer precisar agora para não estar a errar o tempo que demorou para ser criada. E, neste sentido, colocamos claramente as seguintes questões. Quanto tempo levou a estrutura de missão a estar no terreno após a tempestade? Como é que avalia, neste momento, o funcionamento global do modelo de coordenação assegurado pela estrutura de missão? Qual o panorama atual, quantas candidaturas foram aprovadas e quantas já foram pagas e as que foram recusadas? E tendo em conta a quantidade de candidaturas apresentadas, o que até poderemos dizer, sendo elas tão elevado o número de candidaturas, provavelmente muitos não preenchem os critérios de elegibilidade. E esse poderá ser até um dos fatores de entupimento do processo, criando dificuldades de acesso até a quem mais precisa desse apoio. Mas pergunto também que principais desafios têm sido identificados ao nível da articulação entre as diferentes entidades envolvidas e de que forma tem sido possível acompanhar e monitorizar a execução dos apoios no terreno. Se considera que os mecanismos atualmente existentes permitem assegurar a celeridade necessária neste tipo de processo. E, por último, com a permissão do Sr. Presidente, no tempo, e olhando para a experiência já adquirida, que ajustamentos, como eu dizia há pouco, poderão ser considerados para reforçar a eficácia da coordenação e a rapidez da resposta às populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente responde no fim de toda esta ronda, portanto, vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Partido Chega. Dispõe de até 4 minutos. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente Paulo Fernandes, cumprimento também o Sr. Dr. Ricardo Gonçalves e agradecer a vossa presença hoje nesta comissão para estes esclarecimentos que se consideram muito pertinentes. Também agradecer o trabalho do Sr. Dr. Paulo Fernandes, também sempre quase omnipresente em todas as ações que os deputados têm feito também no distrito, acompanhando o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Ontem, mais uma vez, nós reunimos com o responsável máximo da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Assembleia, e escutámos mais uma vez o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal dizer que utilizou novamente a expressão de passa-culpas e um PTRR atamancado. Na verdade, e também na semana passada, ouvimos nesta comissão este Presidente da CIMRL queixando-se que, efetivamente, havia atrasos nos pagamentos. Mais uma vez, ontem constatou-se que o Presidente da Câmara da Marinha Grande, e este exemplo dá-nos, a todos com estas responsabilidades, dá-nos a percepção exata da forma como estão atrasados os pagamentos nos apoios, porque, e este exemplo é muito pertinente de ser aqui trazido, das 3.500 candidaturas, 2.500 estão validadas, mas só 39 foram pagas. Este é um exemplo flagrante de que pedia ao Sr. Presidente que nos explicasse qual é o problema, afinal. É que o Governo diz-nos que o dinheiro está na CCDR, a CCDR, as desculpas de que há processos que são mal instruídos, há devoluções,
O que é certo é que de 3.500, 2.500 estão validadas, e depois o que foi prometido aos portugueses é que 3 dias depois do processo estar finalizado, validado, isto foi dito ontem, só 39 estão pagas. Portanto, vamos lá ver, e aqui serve para todos os concelhos que tiveram estes problemas e estas consequências e estão neste momento sem reparações. Ainda ontem, na viagem para cá, senhora doutor, e eu fui interpelado nas bombas de gasolina por um empreiteiro que me disse: eu tenho 40 casas com orçamento na freguesia de Ortigosa de Leiria que estão à espera. O orçamento que eu dei há 2 meses, já nunca mais consigo ser sério e fazer aquelas obras se efetivamente for aquele orçamento antes da guerra e do aumento de combustíveis. Como é que nós vamos conseguir? Por favor, tente na Assembleia da República, tente sensibilizar, porque não se vai conseguir cumprir. Pronto, aqui está a resposta. Eu gostava que nos esclarecesse qual é o motivo deste atraso destes pagamentos. Acompanhei muito bem as palavras que nos deu dos seguros, que efetivamente há um problema com as seguradoras e com as primeiras indemnizações, que os empresários não aceitam receber logo até 50% porque desconfiam que será a avaliação final. Também considero, e queria perguntar, se estão a pensar em ser a estrutura de missão, ou o governo português está a pensar em fazer uma declaração ou ser o avalista desta negociação, para dar tranquilidade aos empresários, para que aceitem pelo menos 50%, para que não tenham receio ou medo de, afinal de contas, não perderem a capacidade de negociação. E também lhe dizer que a questão dos empresários agrícolas no concelho de Leiria, principalmente, mas Pombal, Marinha Grande e até no Oeste, que recebendo 10.000 euros, e até se queixam que ainda não receberam, como é que conseguem levantar aquelas estruturas das estufas? E como sabemos, Leiria tinha muitos agricultores e fruticultores que terá que ser dado este apoio, porque se queixam que efetivamente não conseguem os seguros que estão feitos de forma a que não protejam só as colheitas, não protejam estas estruturas. Portanto, é para já o que deixo para que o Sr. Presidente nos possa esclarecer onde é que estamos a falhar e se efetivamente é a CCDR que está a falhar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Louro. O Partido Socialista dispõe de até 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, Paulo Fernandes, relativamente à transparência, voltando um bocadinho atrás, a verdade é que o Sr. Presidente, como disse também o meu colega, é omnipresente. Isso aí não há nada a apontar-lhe. Está presente em todo lado, está com toda a gente e, portanto, eu acredito que a tal informação e que os dados que falámos ainda há pouco e que foram a base, com certeza, do relatório que o Governo preparou para enviar no seu pedido à União Europeia, também partiram de vocês. E, portanto, existe esta informação, já existe, é clara, há de ser comparável e atualizada, pelo menos à data do envio do Governo à Comissão Europeia. E, portanto, a minha questão tem a ver com o seguinte, é que pede-se muita transparência às autarquias, carrega-se muita responsabilidade sobre as autarquias, inclusive neste momento já há um nível de escrutínio fortíssimo às autarquias e quem tem estes dados e quem os pode publicar até nesta perspectiva de comparação e de justiça territorial não o faz. Esta é a minha questão. E por isso porque é que não o faz? Já tem o site, tem os dados, porque é que não o divulgamos? Depois, trazer também outros problemas mais concretos, que continuam a afetar, infelizmente, populações e empresas, tem a ver com a questão das comunicações. A questão das comunicações trouxe problemas vários e profundos para toda a região, que ainda hoje permanece. Na área empresarial tem muito a ver com o facto de algumas empresas ficarem sem qualquer comunicação com os seus clientes internacionais. Como sabe, as empresas de moldes, nas empresas de moldes já existe a tecnologia ao ponto do próprio cliente vai alterando o projeto ao longo do processo e, portanto, isto faz com que sejam perdidos muitas vezes clientes e contratos.
quais é que foram as soluções previstas no terreno, desenhadas, e qual é que foi o papel aqui da estrutura de missão, precisamente para tentarmos consolidar melhor aquilo que têm sido as vossas responsabilidades. Por outro lado, relativamente às seguradoras, que é outro problema muito grave, conforme já o ouvi dizer, infelizmente não temos todas as casas seguradas, mas também temos imensas casas seguradas que tiveram a visita de peritos passado mais de um mês e até hoje não têm qualquer resposta. E, portanto, sobre estas questões em particular, quais é que foram as intervenções da estrutura de missão, que tem estado, como disse, a acompanhar também esta área, julgo que nomeadamente através da Associação Nacional respectiva, e se sabe quantos processos é que aguardam resposta, porque também existem vários e existem ainda os outros que já tiveram uma primeira resposta, mas que basicamente é tentativa de negociação de um valor bastante inferior ao valor real do seu dano. E, por último, dizer que a criação da estrutura de missão, para parafrasear o meu colega deputado Hugo Oliveira, foi um passo importante. A resposta do Estado tem que se fazer desta forma articulada entre ministérios, municípios e entidades privadas, mas nós estamos perante uma entidade com equipa, mas sem orçamento. Qual é que é o peso da tomada de decisão da estrutura de missão neste processo de coordenação? Porque a verdade é que tem um peso enorme de responsabilidade em cima, porque tem que colocar à volta da mesa várias entidades de cariz diferentes, mas estão a falar com ministros, estão a falar com o presidente da CCDR, com os senhores autarcas, e afinal, qual é que é o vosso peso e se gostavam até de ter mais responsabilidade nesta área? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada também ao Sr. Presidente Paulo Fernandes pela sua presença nesta comissão. Passados quase 3 meses desde a criação da estrutura de missão em Leiria, apenas uma fração irrisória de apoios chegou às famílias. Autarcas e famílias denunciam demoras nas vistorias, falta de articulação com CCDR e câmaras e indeferimentos por critérios rígidos, agravados por alegados abusos que o Governo usa para justificar a lentidão. Para as empresas, o cenário é igualmente dramático. Muitas enfrentam a exclusão por empresas chamadas em dificuldades, irregularidades fiscais ou falta de prova de danos diretos, deixando muitas sem tesouraria e à beira da falência. Assim, enquanto até há pouco mais de 2 semanas 90% das pessoas que pediram apoio ainda se encontravam à espera de saber de uma decisão sobre se receberiam efetivamente apoio para reconstruir os seus lares ou não, tivemos o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial a dizer-nos que até ao final de junho todos os casos já terão sido concluídos. Sr. Presidente, tenho de começar por lhe perguntar se considera mesmo este prazo realista, tendo em conta a velocidade com que os processos têm andado. Se apenas na região de Leiria, de onde 1/3 destes pedidos vieram, apenas 2% foram pagos, e são 2% em quase 3 meses. Se este prazo, se considera que este prazo é mesmo execuível, então pergunto o que está realmente a ser feito de diferente dentro da estrutura de missão e com o Governo e as autarquias para garantir que esse prazo é efetivamente cumprido. Sabemos, a partir de relatos de quem está no território, que ainda há casos de famílias desalojadas e ainda há muitos casos de pessoas que já estão à espera há um mês de uma vistoria. Estas situações preocupam-nos mesmo muito. Do que nos chega dos municípios e das entidades intermunicipais, que aliás estiveram connosco aqui em audição na semana passada, não existem relatórios oficiais que quantifiquem os danos causados de região para região, não há técnicos suficientes para realizar as vistorias ao ritmo desejado e também está bastante claro que a celeridade na execução não está alinhada com o compromisso que o Governo fez, também tendo em conta a complexidade dos critérios definidos para as autarquias atribuírem os apoios e que, aliás, acabam por deixar muita gente de fora. Se a questão das avaliações que são feitas aos danos é efetivamente o maior ponto de estrangulamento para que os apoios cheguem às pessoas, a resposta óbvia
é munir as autarquias dos meios técnicos e humanos necessários para dar uma volta imediata a este problema. E por isso, sinceramente, a nossa confusão tem sido exatamente neste ponto. Já foi em março que o Governo anunciou que iria atribuir o apoio de 700 técnicos para dar, no fundo, apoio às autarquias no processo de avaliação das casas. E eu pergunto-se, Sr. Presidente, onde está esse apoio e se conseguem dizer-nos como está este reforço a traduzir-se numa maior rapidez na avaliação dos pedidos. Porque não nos parece que este reforço nas equipas locais tenha acontecido como pretendido. É uma questão que eu gostaria que nos esclarecesse e do que nos chegou aqui à Comissão não se está a traduzir também no nível de apoio necessário e não está a ser suficiente para que a avaliação dos pedidos feitos seja de facto mais acelerada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, disponho de até 16 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado pelas diversas questões. Talvez uma questão importante que se prende com uma parte do nosso trabalho na missão. Muitas das perguntas, de forma direta ou indireta, colocam a questão do âmbito, dos objetivos, vamos chamar, daquilo que é uma ação mais executiva ou menos executiva relativamente à estrutura de missão. Salvaguardando algo que é óbvio, não nos fica bem a ninguém fazer julgamento em causa própria e salvaguardando, obviamente, essa questão. E outra que, apesar de levarmos cerca de 2 meses da estrutura, vamos chamar composta, porque nos primeiros, ao 4º dia, fui para o terreno. Passado 15 dias, conseguimos fechar uma equipa de 5 elementos, para além do seu coordenador, que sou eu, e como tal, obviamente, só para dar essa nota. E como tal, como em qualquer um de nós pode eventualmente evoluir aquilo que é a leitura do modelo da estrutura de missão, do ponto de vista da avaliação, acho que ainda é um pouco cedo para se avaliar se este modelo é um modelo eventualmente replicável, que esperemos daqui a muito tempo, mas relativamente a situações semelhantes. Eu diria que ser uma estrutura ágil, que se movimenta em multinível. Na mesma hora estamos a articular freguesias, municípios, comunidades intermunicipais, CCDRs e muitas vezes áreas de governança de governo distintas, para além de outras entidades da sociedade civil e de operadores que, obviamente, entram daquilo que é todo o contexto complexo de um dano tão transversal que, obviamente, se dispara por tantas e tantas vertentes da vida concreta daquele território. Eu acho que essa agilidade, essa adaptabilidade é positiva. É positiva num país que não tem tanto hábito assim de articulação multinível, nem, diria, se calhar ainda pior, na articulação intersetores. Ou seja, uma integração de políticas ou uma medida que integre mais do que um aspecto, geralmente tem sempre uma maior dificuldade em poder ser desenhada, logo de entrada, em poder ser operacionalizada, diria, no durante, e em poder ser lido o seu impacto, ou seja, a avaliação de impacto na sua chegada. Ou seja, estas 3 dimensões são sempre muito difíceis e nas três nós estamos. No desenho, procurando fazer algo que no início passou um pouco desapercebido, porque é que estávamos a fazer sessões, às vezes 3 vezes por dia, onde juntámos pela primeira vez em sessões de leitura das medidas, não fazíamos sessões temáticas, mas fazíamos sessões onde juntávamos autoridade tributária, segurança social
IFP, Banco de Fomento, IAPMEI, município, CIMES, ou seja, e o público das sessões era bastante transversal, onde estava, vamos chamar, a sociedade organizada, por exemplo, as associações empresariais ou de setor, mas também estava o cidadão vítima, vulnerável daquilo que era esta questão. Nós, com cada uma dessas sessões, afinávamos as medidas. Naquilo que era a apresentação do que era o caminho que estava a ser desenvolvido por cada uma das entidades, nós víamos o que é que era necessário criar sinergias entre as próprias medidas, entre IFP e Segurança Social, entre IFP, Segurança Social e Autoridade Tributária. Ou seja, o desenho foi um desenho muito participado e isso já teve, se quisermos, a nossa impressão, se quisermos, digital do que é uma estrutura que, exatamente por jogar nesses espaços vazios e nessas falhas de mercado que efetivamente existem, e vou também até reportar aqui algumas que aqui me foram, de alguma forma, colocadas, isso ajuda muito a que as medidas possam ir muito ao encontro das necessidades, às vezes até de forma, diria, algumas, já falámos que obviamente gostaríamos que tivessem num nível maior do ponto de vista da sua execução, outras também nos surpreenderam por estar numa execução acima daquilo que inicialmente tínhamos pensado, o que mostra que não foi por falta de procura das medidas, ou seja, a pertinência das medidas, ela está aí. Ela, de facto, já ocupa um espectro muito grande daquilo que são as necessidades. Não totalmente. E também vou falar sobre isso relativamente onde é que encontramos ainda algumas falhas de mercado na perspectiva de que é preciso criar ou afinar as medidas de forma a podermos responder. Na questão específica das casas, nós tivemos aqui 3 fases. Uma fase do desenho da própria medida que foi muito complexa. Já agora, uma questão para o futuro. A avaliação daquilo que são a estrutura legislativa de resposta às questões de calamidade é algo que, obviamente, é obrigatório, diria. Mas há uma questão que é fundamental. Nós temos que, nessa alteração ou nesse quadro legislativo, que acredito que esta Casa, obviamente, vai fazer também a sua reflexão, nós seguramente também iremos dar contributos no sentido, obviamente, de partilharmos algumas das questões que já sentimos relativamente a algumas temáticas na resposta. Eu queria já referir que é essencial nós termos parametrizado muito melhor, logo de entrada, algumas questões. Mesmo do ponto de vista legislativo, nós precisamos de ter mais parametrizado logo à partida o que é questões, por exemplo, de resposta à habitação, que são extraordinariamente complexas. Nós tivemos que, de alguma forma, fomos vendo algumas experiências, claro que sim. O Governo foi vendo também experiências que existiam, mas tivemos que, de alguma forma, desenhar um programa de origem por causa daquilo que era um acontecimento que era um pouco diferente de um acontecimento, por exemplo, de incêndios florestais, que era, por assim dizer, até o paralelismo que podíamos ter. Ou seja, é preciso logo a priori, muitas vezes, desenhar logo até a estrutura legislativa que permita enquadrar mais facilmente a parte das medidas e não chega, se quisermos, só a vertente de dizer que há uma abordagem de um estado de calamidade ou um estado, obviamente, de exceção que, obviamente, enquadra, se quisermos, depois o desempenho e a criação de medidas e a operacionalização de estruturas urgentes. É preciso ir um pouco mais longe do que isso, parametrizar um pouco melhor, que facilita muito mais a fluidez de criar as medidas e, já agora, algo muito relevante, que é a segurança jurídica delas. O risco jurídico é algo importante, muito mais na casa, seguramente, onde estou. Bom, isso é um aspecto. Esse aspecto é importante para perceber o que aconteceu aqui também com esta primeira fase no desenho da medida das casas. Primeiro, ela foi
foi feita aproveitando até alguma adaptação de plataformas existentes na CCDR, nomeadamente a CCDR Centro. Por isso, não havia uma plataforma logo já desenhada, a priori teve que ser adaptada, e eu diria que essa adaptação é ongoing, ou seja, houve vários patamares necessários dessa adaptação. Depois, do ponto de vista das responsabilidades entre todos os atores, obviamente, há aqui um primeiro período em que a responsabilidade associadas à parte dos municípios foi muito difícil. Não é por acaso que os municípios não são todos iguais, ou seja, eu olho para as respostas dos municípios e temos municípios que estão 25%, 30%, alguns até 40% em termos de análise de candidatura, alguns até mais, obviamente, geralmente até com menos candidaturas, mas alguns até com muitas candidaturas num nível, de facto, muito superior. Mas há uma coisa que é tendencial, ou seja, os municípios que tiveram muito mais danos, obviamente estavam muito mais expostos do ponto de vista do que era esse trabalho técnico, por isso a primeira fase de arranque foi um pouco mais complicada. Os dados médios desta última semana, semana e meia, ou seja, eu vejo muito também o que é a produtividade média, se quisermos, de todos os intervenientes. Nós estamos, neste momento, em termos de pagamentos, a andar próximos dos 400, 500 mil euros por dia, em termos de pagamentos. Estamos próximos de cerca de 150 a 200 candidaturas por dia, em termos que equivale este valor de pagamentos. Os municípios, do ponto de vista da sua análise, estão perto das 400 candidaturas por dia, olhando para a última semana. Ou seja, nós estamos a entrar naquilo que se possa chamar uma velocidade de cruzeiro, que projetando estes valores em tempo, significaria que nós, até final do mês de junho, como de facto o Sr. Ministro já referenciou, teríamos de facto este processo concluído. Dou mais outra linha para percebermos o que também está a acontecer. Em determinado momento, podíamos ter feito um enquadramento normativo que fosse bastante mais punitivo para as candidaturas que não tivessem os elementos todos completos. Dito de outra maneira, qualquer candidatura que lhe faltasse um elemento, basicamente a candidatura era indeferida liminarmente. Não foi esse o caminho. Não sendo esse o caminho, que pode ser discutido, eu vou dizer qual é que foi a razão para não o fazermos. Estávamos sem comunicações, muitas pessoas, mesmo também, já agora, entre a unidade de missão, juntas de freguesia, municípios e o Instituto Arte, temos criado um conjunto de sistemas de viaturas de balcão de cidadão para apoiar essas candidaturas, mas não havia comunicações. Algumas pessoas não tinham ainda sequer energia nessa altura e, como tal, considerámos que deveria haver a hipótese da repescagem, ou seja, que as candidaturas podiam ter um processo de repescagem. Por isso, é que, olhando para os dados, por exemplo, hoje, nós temos hoje 10 mil candidaturas analisadas pelos municípios. Temos cerca de 3 mil candidaturas, neste momento, pagas pela CCDR, só para dar o número exato, ao dia 2 de manhã, estamos com cerca de 13.068 candidaturas pagas pelas diferentes CCDRs, que fizemos muitas reuniões em termos de harmonização de processo. Recordo que a plataforma foi uma adaptação a partir da CCDR Centro e a Lisboa e Val do Tejo e Alentejo. Hoje em dia até o resto do país, mas sobretudo Lisboa e Val do Tejo e Alentejo, também a utilizar a mesma plataforma. Foram indeferidas até ao dia 2 2.400 candidaturas, ou seja, cerca de 40% das candidaturas, em número geral, foram indeferidas. E há cerca de 3 mil candidaturas que estão neste processo de repescagem, ou seja, elas foram vistas pelos municípios, que perceberam que havia problemas e voltaram a fazer, às vezes, contactos diretos com os seus municípios, procurando colmatar esses problemas,
e, simultaneamente, a CCDR, quando recebe também dos municípios, se apercebe que pode haver ali alguma questão que haja dúvidas ou problemas, também pede ao município, que por sua vez pede ao município para tentar colmatar. Ou seja, há uma tentativa de tentar mitigar ao máximo aquilo que é uma situação que, percebendo-se a vulnerabilidade do cidadão acuando das candidaturas, procurar o Estado, se quisermos, tentar repescar e evitar que haja o máximo de perdas relativamente a esta questão. Outra vertente é os valores. O número médio das candidaturas anda nos 4.300 a 5.300 euros, é o valor suscitado, é o valor médio pelo cidadão, o valor que, neste momento, médio que está a ser pago, são 3.058. Ou seja, esta questão entre o valor pedido e o valor pago, ou seja, a análise não é só sim ou não, é também a ponderação do dano razoável. Isso, obviamente, traz também alguma maior complexidade, se quisermos, que na abordagem quer administrativa das candidaturas, vamos ver documental, quer nos relatórios de danos, vamos chamar aquelas vistorias simplificadas ou in loco que são feitas, têm trazido, obviamente, alguma dificuldade acrescida, mas eu creio que, por um lado, para bem do cidadão, por outro, se quisermos, também para uma maior verificação concreta destas questões. As ordens foi algo que a estrutura de admissão desenvolveu, que permitiu, a partir das ordens que agradeço, de arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos, uma disponibilidade da plataforma, um dashboard associado a essa plataforma, de 750 técnicos. Os municípios conseguiram até hoje, no momento mais elevado de utilização desse técnico, cerca de 300, em simultâneo. Porquê? Porque os municípios estão muito focados também na leitura administrativa das candidaturas, aquela parte da leitura documental, para tentar com os seus concidadãos mitigar algumas insuficiências da candidatura para a salvar na melhor das hipóteses, obviamente tendo sempre o quadro legal e formal como referencial, e isso, efetivamente, torna, às vezes, a questão dos números, torna, de facto, essa questão um pouco mais difícil, e, se calhar, com esta explanação, dizer isto. Eu não vou referir que o problema central seja a fraude, porque não é. Há, de facto, questões que foram detectadas, que fez com que, abaixo de 5.000 euros, os municípios também fizessem alguns mais vistorias, sempre que haja dúvidas, mas não é essa, no meu entender, não pode ser colocada uma questão central, não deixa de ser uma questão que tem que ser abordada e tem que, obviamente, ter consequências, mas não posso, obviamente, agora referir, e ainda nem tenho sequer dados plausíveis em termos de percentagem para dizer isso. Só um último dado vos queria referir, porque é que a questão da habitação tem que ser vista holisticamente. A parte dos seguros pagaram cerca de 300 milhões de euros na área da habitação. 27% dos candidatos a esta medida dos 10.000 euros também têm seguro. O que significa que há, neste momento, estes dois movimentos estão a decorrer em simultâneo, sendo que depois, se o seguro pagar, obviamente, em contas relativamente às pessoas que fizeram as suas candidaturas. Só para referir, porque as coisas têm que ser vistas, às vezes, em conjunto, que ajuda mais a perceber o que é que realmente está a acontecer no terreno. Muito obrigado, Sr. Presidente. Avançamos para a segunda ronda. Tenho inscrições do Sr. Deputado Hugo Oliveiras, João Ribeiro, Catarina Louro, Filipe Pinto e Filipe Sousa. É isso? Muito bem, então, o Sr. Deputado Hugo Oliveira dispõe de até 2 minutos. Já está a dar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Terei de ser rápido. O Ministro das Finanças anunciou a intenção de criar o Fundo Nacional de Catástrofes e Sismos. E é a primeira apontamento que quero dar da importância deste fundo, e estou certo que o Sr. Presidente
da estrutura de missão terá essa opinião, porque nós temos que aprender e esta função da estrutura também vai ser fundamental para ajudar a criar este fundo e a percebermos a necessidade que ela é criada pelo fenómeno que referemos. Mas não queria deixar de dizer da importância que tem, que seja capitalizado com os seguros, que seja bem estruturado, pensado, mas que garanta que em situações futuras haja uma resposta ainda mais imediata com a capacidade da criação do fundo. O segundo apontamento tem a ver com, eu penso que eu não ouvi a intervenção numa parte inicial, posso estar a falhar, mas não quero deixar de pedir desculpa se assim for, que tem a ver com a parceria que a estrutura estabeleceu com a plataforma PPL por causa do crowdfunding, para que tenhamos aqui uma noção do que está a ser feito e a importância que isso tem para a região e, portanto, queria pedir que pudesse explicar um pouco sobre este processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega. Dispõe até 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, obrigado pelos esclarecimentos que já nos deu e aqueles que ainda nos vais dar. Eu das suas palavras interpretei que todos estão a trabalhar bem. Agora, o problema é, estão todos a trabalhar bem, as pessoas não estão a sentir no terreno que os apoios estão a chegar. Ou seja, quando todos estamos a trabalhar bem, a culpa não é de ninguém de não estar a funcionar, mas os apoios não chegam, diz alguma coisa não está bem. Não é? A culpa tem que ser de alguém. E eu temo que a culpa irá sobrar para o Sr. Presidente da estrutura de missão, como é óbvio, porque tem essa função de que isto tudo funcione. Depois também referiu, e também concordo consigo, que a culpa eventualmente é das leis, e esta Casa realmente só se preocupa em resolver os problemas quando já vamos com as calças na mão, passa a expressão, ou quando chove, chamamos pela Santa Bárbara, é típico desta Casa fazer isto. Ou seja, isso não devia de acontecer, mas é aquilo que acaba por acontecer. Aliás, o Chega, quando foi o apagão, advertiu várias vezes para algumas medidas que podiam tomar para mitigar a falta de comunicações e não fomos ouvidos, até fomos, de certa forma, achincalhados e maltratados de estarmos a advertir para esse facto e agora vimos que tínhamos total razão. A outra questão que eu ia-me focar, eu não iria só perguntar a questão das fraudes. Na semana passada também ouvimos já a ASF que dizia que processos entre fraude e processos que estavam empolados, estamos a falar de 2/3. Isto foi o que aconteceu nas seguradoras. Só 25% é que estava, o valor que era pedido era o valor justo, vamos dizer assim. A questão que eu ia colocar, porque chegar aqui, nós estamos sempre a dizer fraude, uma pessoa que pede um valor excepcional, que manda o barra à parede, como se diz na gíria, não está a cometer uma fraude, mas está a mandar o barra à parede. A questão é mesmo concreta, é neste sentido, e o valor que disse do médio para o valor que é pago, qual é o valor, qual é a percentagem de processos que chegam, o valor vê-se claramente que está justo e vai ser pago. Qual é a percentagem? Porque eu temo que o valor seja muito pequeno. É essa a questão e, eventualmente, é aí que está o problema de estar tudo aqui a emparrar, parece que não anda ao processo, é que no terreno, aquilo que nós ouvimos aqui, todas as pessoas que vêm aqui falar é que estão todos a fazer o trabalho bem feito, está-se a trabalhar, nunca se trabalhou tão bem, e o resultado não é aquilo que estamos a esperar, eventualmente temos que mudar a maneira de trabalhar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Louro. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Presidente Paulo Fernandes, também eu trazia aqui nesta terceira ronda precisamente a plataforma PPL, porque, na verdade, o que nós estamos aqui a assistir é a uma campanha solidária, portanto, neste momento já ultrapassa os 8 milhões de euros de dinheiro de privados. Na verdade, o que está a acontecer é que a estrutura de missão está a gerir bem dinheiro privado, dinheiro público, não sei se virá ou não, mas nesta fase é este valor, que penso, 8 milhões de euros já é um valor bastante alto, penso que até esta campanha partiu mesmo da vossa iniciativa, de colocarem, digamos assim, o dinheiro que é possível recolher junto de privados, nomeadamente fundações, ao serviço de vários projetos que depois vocês analisam e eventualmente vão distribuindo depois, em função, como irá explicar, da pontuação dos projetos ou do interesse que os financiadores também vão demonstrando, vão conseguindo distribuir esses montantes angariados. A minha questão tem a ver com o seguinte: este instrumento é gerido por vocês e permite que as propostas que são apresentadas não sejam apenas de associações ou da comunidade organizada, mas também de autarquias e também de empresas.
Como é que se garante aqui a questão da justiça e da proporcionalidade? Porque as autarquias vão para um lado, pelo menos algumas das propostas que eu vi, não sei se depois são excluídas ou não, esta é uma boa oportunidade para esclarecer. E, portanto, acima de tudo, tentar perceber como é que consegue depois gerir esta questão da equidade. Depois, ao fim e ao cabo, no final de todos os temas que fomos aqui trazendo, e que alguns deles estamos alinhados, uma pergunta final: se acha que a estrutura de missão ou não está a cumprir plenamente a sua função e se há ou não melhorias ainda a introduzir e, nesta fase, não sendo possível fazer uma avaliação profunda, quais é que seriam as prioridades na sua perspectiva que nós devíamos de olhar e também contribuir para que aconteçam. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto de Livre. Dispõe de 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, nesta segunda ronda, gostaria de colocar umas questões mais concretas sobre, por exemplo, o impacto que as tempestades tiveram no tecido associativo da região. Em muitas zonas afetadas, muitas associações ficaram com estruturas danificadas. Em determinadas partes do território há associações estabelecidas em sedes ilegais e hoje estas associações que já não tinham recursos para conseguirem regularizar as próprias sedes, agora sentem dificuldade redobrada ao não acederem aos apoios. São associações que prestam apoio social, como, por exemplo, centros de dia, lares, redes de apoio ao domicílio a idosos, refeições nas escolas. Eu pergunto, Sr. Presidente, se conhecem casos como este, onde estes serviços sociais continuam interrompidos e comunidades que tinham redes de apoio indispensáveis e que podem agora não estar a receber porque as associações estão impedidas de funcionar. Em relação à questão das autarquias, que medidas concretas da estrutura de missão pensa para resolver a falta de cooperação com as autarquias e as CCDR, responsabilizadas pelo Ministro, mas que são essenciais para validação, e como é que está o reforço de equipas técnicas itinerantes, se elas existem? Como pretende flexibilizar regras do PPR do PRR para as empresas? Neste caso, por exemplo, a suspensão temporária de exclusões por insolvência ou mora fiscal e acelerar declarações de danos conjuntas com câmaras e seguradoras, evitando falências em massa na região centro. E, para terminar, uma pergunta sobre as escolas e os outros estabelecimentos públicos. Sabemos que há escolas danificadas e eu gostaria de lhe perguntar se sabe em que condições é que estão a ser dadas as aulas nessas situações, se tem detalhes sobre esse problema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A primeira nota, para pedir desculpa pelo meu atraso, mas devesse unicamente ao transporte aéreo. Estou sujeito a esses constrangimentos e atrasos. Daquilo que foi apresentado, respondendo aos diferentes deputados, portanto, verifico que a sua explicação já deu resposta a alguma das perguntas que eu tinha para apresentar. Mas eu gostaria de deixar aqui duas questões muito diretas. Uma delas, o Sr. Deputado do PSD já falou, que eu acho que é muito importante, que é o Fundo Nacional de Catastros. Eu tenho vindo a defender, inclusivamente já apresentei uma proposta no Parlamento, infelizmente foi chumbada, mas o caminho faz caminhando, isso não obsta que não se torne a trabalhar nesse sentido. Acima de tudo, eu gostaria de saber a sua opinião. Portanto, eu, como autarca, já vivi muitas catástrofes, incêndios, cheias, e sei muito bem a importância dos fundos públicos para acudir, principalmente às autarquias, que muitas das vezes estão limitadas, querem dar resposta e não conseguem, aos anseios e aos problemas das populações. E uma última nota: durante a sua resposta falou em, salvo erro, 2.400 indeferimentos. Só para perceber, no leque desses indeferimentos, deve-se a quê? Fraudes, tem a ver com situações que à partida poderão configurar esse cenário, e se foram encaminhados esses processos para as instituições devidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente dispõe de até 10 minutos para a resposta. Muito bem, questões a melhorar. Uma das questões, por exemplo, é a integração de informação.
foi-me colocado logo desde o início. Eu diria que hoje todas as áreas têm dashboards, ou seja, hoje há um dashboard agrícola, há um dashboard óbvio para o Banco de Fomento, que diria que obviamente é uma entidade que está mais, obviamente, obrigada há muito tempo nestas questões. Há um dashboard que se procura traduzir da plataforma da CCDR, ou seja, transformar uma plataforma no dashboard, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tem 30 colunas de entrada, onde muitas vezes até algumas dificuldades aqui faladas de alguns municípios, é que uma coisa são candidaturas que estão em análise do município e neste processo de elas muitas vezes serem retomadas pelo município para tentar evitar que sejam logo indeferidas, não significa que elas já estejam prontas a pagamento. Ou seja, e às vezes essa questão depois quando se refere, se não for dada esta explicação, às vezes entra-se um bocadinho, desculpem-me o termo, num ping-pong estéril, porque na realidade estão todos, ao fim e ao cabo, complementarmente a procurar pôr o princípio da confiança naquele que procura o princípio central do processo, mesmo que isso demore mais tempo. E volto a dizer que agora estamos numa velocidade de cruzeiro diferente, que eu tenho que aqui expressar, depois de muito trabalho entre todos, e eu prefiro sublinhar a colaboração do que estar aqui a fazer o reporte dos problemas, que em tempo oportuno, já agora, também quero fazer. Ou seja, se há algo que pode ser um legado desta estrutura, é também fazer em determinado momento o relato das dificuldades na construção dos mecanismos, que alguns decorrem do enquadramento geral e outros decorrem do que é fazer medidas bottom-up e de, vamos chamar, também de cima para baixo, ou seja, esta relação entre o território e aquilo que, obviamente, são as indicações e as capacidades do país, obviamente, traz muitas questões que eu quero deixar para a memória futura, para seguramente evitarem os problemas e as questões que fizemos menos bem até agora, por estarmos a tentar fazer urgente e bem. Não é depressa e bem, é urgente e bem. E como já sabem, lá diz o provérbio, se no depressa e bem não há quem, no urgente e bem o risco seguramente aumenta. E há que ter, peço desculpa, alguma sensibilidade também, porque é que é em 2 meses o que estamos a falar. Há bocadinho falou-se da estrutura de missão. A estrutura de missão do Pinhal Interior, que eu conheço particularmente bem, foi criada, formalmente operacionalizada, em janeiro de 2014. 2024, peço desculpa. Agora, em janeiro de 2024. Ela foi quando começou operacionalmente a trabalhar. Não foram feitas muitas coisas, muitos relatos, muitas medidas, mas em termos de... A CCDR, na altura, teve um papel muitíssimo relevante a tentar coordenar e agarrar todos os processos, a CCDR, neste caso a CCDR Centro, mas como estrutura de missão, em termos de criar estruturalmente medidas e articulação multinível para tentar mitigar os efeitos no desenvolvimento de um território tão vulnerável já por si como o Pinhal Interior, de facto começou em janeiro de 2024. Estou a falar dos fogos conhecidos pelos fogos de Pedrógão, só para dar essa indicação. Aqui há uma mudança de paradigma que também se aprendeu, se calhar, relativamente àquilo que aconteceu anteriormente. Dashboard de muitas entidades, estamos a culminar um dashboard global de todas as entidades. Parece uma coisa que é muito óbvia, mas não é, porque, primeiro, todas as entidades têm que ter o dashboard. Por exemplo, nós temos um dashboard muito bom ligado à área da Segurança Social e IFP. É o melhor que temos, já conectado com a questão desta calamidade. Agora, seria absurdo termos 6 dashboards, imaginem, por área temática. Eu, mesmo que demore mais um bocadinho a ter todos esses dados e possa permitir, obviamente, o que é normal, todo o acompanhamento da evolução das candidaturas, etc., porque isso, obviamente, devem ser dados que possam permitir, obviamente, a qualquer dos senhores deputados e qualquer cidadão poder acompanhar, obviamente, essas questões, não seria adequado que aparecêssemos com 6
diferentes modelos por cada área temática. Isso contraria o princípio que luto todos os dias, que é para uma integração dos dados, uma integração de políticas, uma integração de medidas. Por isso, eu sei que já deveria estar, vai estar seguramente nestes próximos dias, estamos a fechá-lo com a estrutura da arte. Nós próprios da estrutura de missão até fizemos um piloto de dashboard já para servir como exemplo. Vamos fazer os testes finais e quando sair, há de sair conjunto de todas as entidades e todos estes dashboards que felizmente também foram fazendo para poder permitir este acompanhamento. Por isso aí, sim. E agora também dados para uma questão aqui colocada, os seguros. Eu vejo a questão dos seguros, primeiro, a universalização da parte dos seguros é óbvio, por isso os seguros territoriais, essa questão do fundo de seguros, mas em que todo o território está mais segurado, é essencial. E dizem-me de onde é que vem o recurso. Um é da universalização da obrigação dos seguros, porque não podemos ter 50% das casas sem seguros. Uma das coisas que já agora também leva que muitas candidaturas sejam indeferidas é que não estão aqui casas, primeira habitação e habitação permanente. E, obviamente, o Estado, e bem, a tutela, e bem, os Ministérios aqui da Coesão e Economia com habitação e infraestruturas definiram, e bem, e eu também estou de acordo, que em primeira linha, as casas que de facto são habitação permanente. Depois se verá se há mais recursos para pensar de outra maneira, mas com só 50% das casas seguradas temos um problema, sendo que não é homogéneo. E aqui há o fator territórios vulneráveis. Nos territórios mais vulneráveis, a taxa de seguros é menor. Nos territórios mais urbanos, a taxa de seguro é maior. Isto tem muito a ver também com rendimentos, provavelmente das famílias, e o que é que também a abordagem das segundas habitações, que é muito maior nos territórios, vamos chamar de baixa densidade, do que em territórios, vamos chamar de alta densidade, e os créditos e o valor patrimonial, obviamente, obriga muito mais a um seguramento real daquilo que está a ser segurado. Isso é muito interessante para refletir, porque eu sou dos que acho que este país tem que dar um passo em frente, tal como há nos automóveis a obrigação do seguro automóvel, nas habitações e nas empresas, que cerca de 2/3 têm seguro, mas 1/3 não têm. E nos 2/3 que têm seguro há graves problemas de, vamos chamar, de um seguramento, de uma cobertura adequada relativamente àquilo que são aquilo que é o ativo das empresas. Por isso há aqui, de facto, caminho a fazer, por isso a abordagem territorial dos seguros é muito relevante, mas eu ainda trago mais uma peça. Eu sou muito favorável às abordagens também dos projetos, por neste mundo começam a aparecer, dos seguros paramétricos, que vem um bocadinho ao encontro da intervenção do Sr. Deputado do PSD e agora a sua última intervenção, que é preciso termos parâmetros logo. Se o vento passa aos 150 km/h, acontecem coisas. Se a chuva aparece a determinado momento, ou seja, a parametrização inicial que permite a sensorização para percebermos exatamente o que está de facto a acontecer, para além de ser muito interessante do ponto de vista de arrendamento, de antecipação de catástrofe, de monitorização do pós-catástrofe, das estruturas críticas, tudo isso que nós hoje falamos, que esteja à volta desta questão, também ajuda à ativação imediata do que é componente de seguros e qual é a percentagem perante o que é o fenómeno que está em causa, que está previamente já parametrizado. Ou seja, ajuda ao país a conhecer-se melhor, na transição climática, no risco climático atlântico e mediterrâneo em que nós aqui vivemos no nosso país, mesmo que pequeno. Obviamente esta questão é muitíssimo relevante, mas também ajuda, lá está, a tal parametrização ajuda a uma ativação mais rápida, mais transparente, mais linear relativamente a toda esta questão. Relação com a sociedade civil versus também modelo diferente, que quando me disseram se nós que não temos orçamento, nós que não lidamos diretamente com o dinheiro, mas obviamente damos muitas recomendações e desenhamos muita coisa que no final do dia
permite uma distribuição, esperemos que justa e equitativa, desses mesmos recursos. Quando falaram se queria ser titular de uma conta calcionada, quase que parecia, de uma conta solidária. E eu disse, não, por favor, contas solidárias, não. Não, vamos ter que mudar esse paradigma. As contas são muito interessantes, as pessoas individuais, coletivas, institucionais, obviamente são generosas, o país é generoso, o país foi generoso e foi muito solidário, começando já agora pelas pessoas daquele território que deram um exemplo do que é solidariedade orgânica em termos de resposta, não nos esqueçamos, sejam as empresas, seja o cidadão em concreto, e nesta casa eu devo terminar com este sublinhado sempre, mas então criámos a tal plataforma. A plataforma põe transparentemente, neste momento, cerca de 60 e tal projetos, 30 na primeira ronda, 73, está-me aqui o Ricardo a dizer, num valor total de pedidos de cerca de 18 milhões de euros. Na primeira ronda apoiaram cerca de 14, com cerca de 2 milhões e pico de euros. Vamos para a segunda ronda, a cada 15 dias há rondas. Nós fazemos uma análise em que entramos de missão, que é os propósitos do projeto. O projeto tem que estar enquadrado relativamente ao que foi uma catástrofe, ou seja, tem que ter uma ligação direta com a catástrofe, ou indireta na perspectiva de resolver os efeitos continuados de uma catástrofe como esta, nomeadamente olhando para a comunidade, pondo a comunidade como centro da nossa intervenção. Essa também é uma das essências da intervenção nossa. Por exemplo, quando falamos de energia, nós estamos a trabalhar naquilo que é a resiliência da comunidade energética. Não é que nós não tenhamos, na nossa relação, criar um livro branco da resiliência e sustentabilidade, onde vamos fazer a correlação de todos os relatórios que, nomeadamente, o Governo, a Direção-Geral, a partir da Direção-Geral de Energia e até a entidade de supervisão, estão a fazer os seus relatórios e eles vão ser compilados na perspectiva do que é a estrutura de redes. Mas a nossa preocupação é algo que geralmente tem uma falha, que é, e então o cidadão? E então as associações locais, que são um dos grandes clientes desta mesma plataforma, complementando aquilo que possa vir do Fundo de Emergência Municipal, para que ninguém fique para trás. Tendencialmente, ninguém fique para trás. A grande parte dos apoios, posso dizer, tem ido exatamente para associações culturais, desportivas, IPSS, também algum projeto público, por exemplo, nesta ronda, a famosa biblioteca que ficou debaixo d'água de Alcácer do Sal, sei que é um dos projetos que vai ter financiamento, ou seja, há uma leitura por parte dos investidores individuais, leia-se o cidadão ou institucionais, perante uma pré-seleção onde os propósitos têm que estar definidos de forma transparente e clara e assim todos, inclusivamente os que aqui estamos, podemos apoiar ou colaborar em qualquer um dos projetos ou ajudar aquilo que possa ser apoiado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos esta audição. Reitero o agradecimento inicial por estar presente e também pelos vistos do que foi aqui hoje dito omnipresente no terreno e por isso certamente prevejo que ainda voltará cá. Sempre que for necessário. E por isso, muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado.